Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Felipe Luiz define 3 nomes para o ataque do Flamengo. Diretoria vai ter que trabalhar para buscar um desses nomes, porque não são jogadores fáceis de contratar. Você vai saber o nome dos 3, as características e quais são as primeiras, segunda e terceiras opções do treinador Felipe Luiz. E claro, nós queremos saber de vocês, qual desses 3 você escolheria? Outras 2 opções ficam guardadas ali no cantinho, caso o Flamengo não consiga contratar um desses. Nós vamos trazer todas as informações para vocês nesse momento e mais uma informação exclusiva do canal Flamília da Nação que nós vamos dar aqui também. Informação exclusiva também que foi a do Roger Guedes, né? Que trouxemos no sábado e em primeira mão, ninguém tinha falado no nome do jogador e hoje está tendo uma repercussão enorme em vários veículos de comunicação. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que metam o dedo no like, dá esse apoio para a gente. Dedo no like, sobe, sobe, sobe com tudo. Inscreva-se no nosso canal clicando nesse botão vermelho. Inscrito, inscreva-se. Acione o sininho da notificação, afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota aqui pro Flamília da Nação. O drone vai atrás de informações do Mengão. Após o drone, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Flamengo enfrenta o Criciúma amanhã. E os muros da Gávea amanheceram pichados, com dizeres, entrega o jogo, dane-se, foi outra coisa, né? Mas dane-se eles, né? Se referindo ao Fluminense. E aí a internet, a galera sempre muito bem-humorada, dizendo que o Gabigol vai ter despedida, né? E que o Flamengo deveria promover a despedida do técnico Tite. Deveria fazer uma homenagem ao Tite, uma despedida, colocando o Tite para comandar a equipe do Flamengo na próxima quarta-feira contra o Criciúma, rapaz. Olha só, a torcida do Flamengo não é mole, não. Queria saber de você. Você acha válida essa homenagem colocar o Tite para ser o comandante da equipe rubro-negra no próximo jogo de quarta-feira, amanhã, na verdade, né? Comente aí, porque, claro, a sua opinião é sempre muito importante para nós. Galera, vamos falar de contratações, que é o que importa nesse momento. É claro que muita gente diz, e até nós mesmos chegamos a dizer, que a diretoria do Flamengo está totalmente focada nas eleições e não pensa em contratações, e isso é verdade. Isso é um fato. Mas conversas do Felipe Luiz com a diretoria atual, caso, obviamente, eles vençam as eleições, acontecem. E existe hoje já uma ideia, podemos dizer assim, uma tendência de que a diretoria atual se mantenha no poder e ganhe as eleições e vai manter a mesma estrutura do departamento de futebol, saindo apenas o Marcos Braz, mas assim, quem negocia as contratações, quem é o cara responsável para o início das negociações é o Bruno Spindel, ele vai continuar no cargo, então conversas já acontecem e, olha, a primeira opção que o técnico Felipe Luiz pediu para a diretoria do Flamengo, dizendo que era um jogador que se encaixa perfeitamente no modelo de jogo dele, o cara que ali se encaixaria perfeitamente, jogador que faz as infiltrações de trás, um jogador que é rápido, que tem características, podemos dizer, até semelhantes do Gabigol, até mesmo em termos de perder gols, ele perde gol pra caramba, igual o Gabigol, mas por quê? Porque ele é um jogador insinuante, um jogador que parte o tempo inteiro, ataca o espaço, e isso é o que o Felipe Luiz quer, né? É o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um jogador que pertence ao Corinthians
e foi a primeira opção, segundo nós temos de informação, discutida junto do Felipe Luiz, junto à diretoria do Flamengo. Esse era o cara que o Felipe Luiz gostaria de ter no Flamengo. Veio o valor de mercado 11 milhões de euros, mas o jogador deve ser vendido por um valor muito superior a esse, eu vou explicar para vocês. Jogador bem jovem ainda, 23 anos apenas, quer dizer, muito novo. E os números dele, olha só, rapaz, 27 jogos, 13 gols e 4 assistências. Faz uma temporada espetacular no Corinthians, jogador de área, jogador centroavante, mas que gosta de se infiltrar nos espaços, né? Com a entrada do Memphis Depay, ele cresceu muito de produção, porque o Depay fica como centroavante e o Yuri Alberto teve mais liberdade para poder se infiltrar nos espaços e atacar o espaço, na verdade, como ele gosta de fazer. Jogador iniciou a sua carreira no Santos, passou por Internacional, Zenit da Rússia, Corinthians e depois retornou de empréstimo ao Zenit e foi comprado pelo Corinthians ao término do seu contrato de empréstimo. Hoje, existe uma possibilidade do Yuri Alberto ser vendido por 25 milhões de euros para o Nottingham Forest, que é o clube que o seu dono deseja lá comprar, o Vasco, inclusive, né? Então, assim, o Yuri Alberto, ele está realmente inclinado, segundo a gente apurou, a jogar a Premier League. Ele quer ir para a Europa, é um desejo dele, é uma possibilidade que ele vê que se não for agora não vai ser mais, porque lá eles valorizam muito a questão da idade, né? Eles entendem que o jogador tem que ir ainda jovem para lá, e acho que essa condição já foi passada para o Felipe Luiz, e a contratação do Yuri Alberto, que no primeiro momento parecia mais fácil, ela torna-se muito complicada pelo desejo do jogador e do seu staff de jogar na Europa, de jogar uma Premier League. E, assim, o Flamengo, mesmo que oferecesse mais do que isso, coisa que não vai acontecer, dificilmente conseguirá contratar a primeira opção dada pelo Felipe Luiz. E aí foram levantadas mais duas: Anderson Talisca e Roger Guedes. Eu queria aproveitar, eu vou falar do Talisca, parece impossível, mas tem algumas variantes que mostram que, embora difícil, ela poderá acontecer. Coloca no chat aí, eu quero ver o termômetro do torcedor, e eles acompanham a gente. Diretoria acompanha. O Flamengo tem um assessor de imprensa que acompanha só as mídias alternativas. Então, eles se balizam muito por aquilo que o torcedor pensa. Se você pudesse escolher, você contrataria qual dos três? Yuri Alberto, Anderson Talisca ou Roger Guedes? Coloca aí para a gente poder saber. Bom, Talisca, todos nós, é um sonho de consumo da torcida do Flamengo já há algum tempo, né? É um jogador que não tem as características de um centroavante, né? Não é a mesma característica do Gabigol, mas não é centroavante, não é a característica que o Felipe Luiz busca. É isso que eu queria que vocês entendessem. Ele busca jogadores que possam encaixar dentro do esquema dele e encaixar junto com o Pedro quando o Pedro retornar, e isso deve acontecer lá em junho, julho do próximo ano. O Talisca é um jogador que tem 30 anos de idade já. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Al Nassr, clube da Arábia Saudita. Informações dão conta de que o Talisca ele estaria disposto, né? O empresário dele é o Carlos Leite, né? Que é um empresário, inclusive, que tem uma ligação muito forte com o Vasco. Informações de que ele estaria disposto a abrir mão do tempo de contrato se o Al Nassr o liberasse para ele poder voltar ao futebol brasileiro. Entende que 30 anos de idade, já ganhou o dinheiro dele lá fora e tal, e que jogaria num clube brasileiro em busca de jogar a Copa do Mundo, em busca de jogar na seleção brasileira. E para isso teria que ser agora, no início do próximo ano. E aí, você vai me dizer, pô, mas o Al Nassr não vai liberar nunca, porque ele é titular e tal, tá jogando bem. Ele não tá jogando tão bem como na temporada passada, tá? Nessa temporada ele até tem números razoáveis, tem 2 gols em 5 jogos, mas ele teve uma pequena queda de produção, ele não tá mais performando como antes. No entanto, o Al Nassr, ele deseja fazer uma reformulação, o dono do clube quer fazer uma reformulação no elenco.
E essa reformulação, ela só poderá acontecer num número pequeno de jogadores, porque dinheiro eles têm, e dinheiro de sobra. E eles pretendem tirar alguns jogadores, né, dentro do limite de estrangeiros, ou seja, liberar para outros clubes, liberar esses jogadores para poder contratar outros, entendendo que eles estão muito abaixo, por exemplo, do Al Hilal e até do Al Ittihad, que lidera a competição lá na Arábia Saudita, e o Al Nassr não anda bem. E aí, cara, é aí que poderia entrar esse desejo do Anderson Talisca de querer jogar no futebol brasileiro. É uma situação bem complexa, mas não é impossível, tá? Não é impossível pelo desejo de, não do Al Nassr liberar o Talisca, mas de liberar algumas vagas de extracomunitários, né, de como eles chamam lá, de jogadores que não são, que são de fora do país, para poder contratar outros e reforçar a equipe saudita. Bom, e aí, gente, a gente entra no alvo que é o mais provável do Flamengo conseguir, e hoje é aonde o Flamengo mais se concentra as atenções, conforme nós trouxemos para vocês em primeiríssima mão no último sábado. Estivemos na Gávea, a gente lá, obviamente, vai ouvindo opiniões, conversando com um monte de gente, participando do churrasco. Fomos lá no churrasco lá da diretoria, fomos no do BAP, fomos no Maurício Gomes de Matos, e claro, o nosso churrasco era separado, era um outro, mas transitamos em todos os locais para poder tentar saber algumas coisas. E o nome de Roger Guedes é o mais forte. Não tem jeito. É o jogador que o Felipe Luiz pediu. Dentre os três, o mais provável, o mais possível de contratar. Jogador pertence ao Rayyan, tem 28 anos, centroavante. Tem muita gente que fala, o Roger Guedes, da onde que ele é centroavante? Sim, ele é atacante. Ele é um jogador que a maior parte dos jogos ele atua como centroavante, jogador de área, mas ele se encaixa naquela característica que o Felipe Luiz quer. Jogador que vem de trás, jogador que não é fixo na área, que ele se infiltra, ele ataca o espaço, conforme é dito hoje em dia. O contrato dele vai até 2027, né, com o Al Rayyan, mas não é impossível uma transferência. O Al Rayyan pagou 9 milhões de euros para contratar o jogador. E há um entendimento que um valor semelhante a esse, eles liberariam o Roger Guedes, já que o jogador quer muito voltar ao Brasil. Ele deseja muito um retorno ao futebol brasileiro, e 9 milhões de euros, pô, é o valor que o Flamengo pagou no Alan, sabe? Então, assim, acho que dentre as possibilidades, é uma possibilidade mais palpável, podemos dizer assim, mais possível, diante de um orçamento muito enxuto que o Flamengo vai ter agora, nesse ano de 2025, e poderia ser uma ótima opção para o Flamengo. Eu acredito que seria uma das melhores opções, na minha opinião, diante de um cenário muito difícil, muito complexo para contratar jogadores. O meu amigo Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro, ele trouxe hoje a informação de que o Flamengo tem interesse também na contratação de Luiz Soares. Não é o Luizito Soares, não. Luiz Soares é um atacante que atua no Almeria, jogando a La Liga, né, o Campeonato Espanhol, jogador de 27 anos, e os números dele são muito bons nesse campeonato. Olha, jogando pelo Almeria, hein? Ele jogou todos os jogos como titular, 17 jogos, tem 12 gols e 3 assistências. Quer dizer, é jogador de scout. É jogador que o scout certamente olhou e encaixou. Só uma correção aqui, ele não joga a primeira divisão do campeonato. Eu falei La Liga, mas é a La Liga 2. Né? Até porque o Almeria está na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Fala, pô, o Flamengo vai contratar um jogador de segunda divisão? Pô, gente, o Flamengo contratou o Pablo Mari dessa forma e deu certo, né? Então, assim, segundo o Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro, o Flamengo tem interesse também no Luiz Soares, atacante do Almeria, que joga a segunda divisão do Campeonato
espanhol. E uma outra opção é o Cúcio Hernández, que joga no Columbus, joga nos Estados Unidos, na MLS. São opções que ficam, né, mais de lado, caso o Flamengo não consiga concluir as 3 opções pedidas pelo Felipe Luiz, mas são opções que estão no mercado. Inclusive, membros da diretoria até disseram que o Cúcio Hernández o Flamengo não vai tentar, não vai buscar, mas não dá para acreditar, né, no que falam, porque no futebol, meu amigo, tudo muda de minuto a minuto. Uma informação exclusiva que nós vamos trazer aqui para vocês nesse momento. Fizemos contato ontem com um integrante da diretoria, da CBF, e a despedida do Gabigol, o jogo de despedida, onde o Gabigol será a última partida dele, pelo menos nessa passagem, né, pelo Flamengo contra o Vitória, deverá ser confirmado para o próximo sábado. Então você que vem de viagem, você que quer dar o último adeus para o Gabigol, quer estar presente no Maracanã, aguarde, porque esse jogo deve ser confirmado no sábado. O porquê ainda não foi, segundo a gente perguntou, apurou com esse integrante da CBF. A CBF espera a definição do jogo de amanhã entre Botafogo e Internacional e Palmeiras e Cruzeiro. Muito possivelmente o título não será definido nessa quarta-feira, porque aí teria que ter uma combinação. Palmeiras perder, ou, na verdade, não ganhar, o Botafogo ganhar do Inter lá, vindo de uma ressaca, né? Jogadores comemorando ainda o título da Libertadores, enfim. E aí, entendam, o Flamengo, se o Botafogo não for campeão, o Flamengo vai jogar no sábado. Se o Botafogo for campeão, existe uma possibilidade desse jogo passar para o sábado, mas a probabilidade maior é de acontecer o Flamengo no sábado e o Botafogo no domingo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.